A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Hoje, passando aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações. O nosso assunto aqui é um assunto genuíno que diz respeito à Escritura Sagrada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Cânon de Dort e os arminianos. Irmãos, próximo vídeo, nós vamos fazer o vídeo sobre se a salvação é individual ou é corporativa. Eu, como fui arminiano por bastante tempo, né? E no ano de 1977, 78 até o 79, estava ali na Assembleia de Deus, Ministério de Belém. E sempre, quando eu via falar na doutrina arminiana, irmão, comecei a ler e vi que eles têm um entendimento muito raso e muito pobre sobre a obra da salvação. E ali, no livro de Romanos, principalmente o capítulo 5, ali que Deus me revelou, né, a salvação pela eleição incondicional. Né, como toda a vida, mais de 40 anos, lendo, relendo a Bíblia, né, a história da igreja, da reforma, né, aí deixei de ser arminiano, irmão. E tem um irmão aí do canal que é arminiano, ele veio aí tentar me refutar, dá dó, de um canal aí. Daí dó, irmãos, os argumentos pobres que ele tem, né? Ele só consegue andar dentro da caixinha arminiana, né? Veio tentar me refutar, né, sobre ser de Hebreus, sobre perda da salvação, né? Mas só parte argumentativa, não mostra nenhum texto bíblico, né? Então, o próximo vídeo vai ser a salvação individual ou corporativa, né? Tenho muito texto, né? Provando que a salvação é individual e não corporativa. E aqui vamos ver aqui o assunto. Depois de 50 anos depois de Calvino, vários países da Europa tinham adotado a reforma protestante. Quase todos eles seguiam esta linha da reforma protestante, da soberania de Deus e do arbítrio prejudicado por causa do pecado. Mas apareceu um professor e teólogo no seminário da Holanda, Jacobo Arminio. Ele começou a ressuscitar as ideias desde Pelágio e Erasmo de Roterdã. Na sala de aula começou a ensinar naquele tempo já essa altura. Calvino já era teólogo oficial da igreja
da Europa e tinha aceitado a reforma protestante. Na Suíça, na Holanda e uma parte da Alemanha, na França, a maioria seguia o pensamento calvinista. E causou desconforto muito grande. Mas Armínio confrontou a doutrina calvinista, mas o discípulo dele, depois da morte dele, pregaram pegaram o material dele na sala de aula e estudaram e fizeram um documento e mandaram um documento para o sínodo, né, de Dort, da Holanda, que era o órgão maior da igreja, solicitando que a igreja abandonasse aqueles pensamentos que estava ligado a Calvino e Agostinho de Hipona. Agostinho insistindo naquele ponto, eles foram chamados o remonstrante por causa da remonstrância do pedido da revisão desse assunto. Eles queriam 5 coisas. Agora vamos ver aqui as 5 coisas que eles queriam. Primeiro, eles defendiam, a capacidade humana do livre-arbítrio. O homem, embora seja pecador, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Segundo, a eleição condicional. Deus elegeu os homens que ele previu que teria fé nele. Terceiro, expiação limitada. Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Quarto, a graça irresistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Quinto, decaída a graça, os homens salvos podem perder a salvação, caso não perseverem na fé até o fim. Então, foi esses 5 pontos que os remonstrantes apresentaram no sínodo de Dort, né? Aí, aqui o primeiro, o livre-arbítrio, seja o pecado, ele afeta o ser humano a ponto de tirar o arbítrio do homem. Sendo pecador, ele escolhe entre o bem e o mal. Eles queriam restaurar a ideia do livre-arbítrio. Segundo, que a predestinação, ela era condicional. Eles redefiniram predestinação como presciência de Deus. Quando a Bíblia diz que eles nos predestinou, ele diz que é uma violação do livre-arbítrio. O raciocínio deles estaria correto se verdadeiramente estivesse livre-arbítrio. Eles poderiam estar invadindo, né, a área do ser humano. Então, o que Deus fez? Olhou para o futuro e viu as escolhas que as pessoas iriam fazer. Então, Deus olhou e viu, por exemplo, que Isabel, lá no ano de 1975, ela iria aceitar Jesus. E Deus viu isto desde a eternidade, e Deus predestinou Isabel para ser salvo. Predestinação é a mesma coisa de presciência. Predestinação
se baseia no preconhecimento que Deus tem do futuro. Nesse sentido, a morte de Cristo, o seu sacrifício, foi por todos os homens em geral e por nenhum homem em particular. Quando Cristo morreu na cruz, ele não estava morrendo por ninguém em particular, porque isto é uma decisão do ser humano, que Cristo fez na cruz, foi morrer pela humanidade toda. Aqueles que resolverem aceitar, sejam salvos. Isso quer dizer, na verdade, o sacrifício de Cristo não salva ninguém. A salvação só vai acontecer quando o homem exercer o seu arbítrio e escolher Cristo. Nessa perspectiva, segue que Cristo pode ter morrido por 1 milhão de pessoas que não vão aceitar, e pode ter morrido em vão, como por exemplo Jonatas, durante sua vida toda, exerceu seu arbítrio, eu não quero, o Espírito Santo falando para ele aceitar, Espírito Santo insistindo, morreu, foi para o inferno. Cristo morreu por ele em vão. O Sínodo de Dort, aí se reuniu, os teólogos se reuniram mais de 150, foi 100 sessões para discutir este assunto. Trouxeram as cabeças mais privilegiadas e pensantes da época, bem variadas, gente de vários países, denominação diferentes, reuniram para estudar esse assunto e chegaram à conclusão de que este ensinamento aqui era contrário à palavra de Deus. Este ensinamento não deveria prevalecer na igreja. Deveria ser colocado para fora da igreja. Aqueles remonstrantes, temos que entender o espírito da época, aqueles remonstrantes perderam seus cargos, professores, foram afastados e foram expulsos da Holanda por castigo. Ficaram 6 anos sem poder entrar na Holanda. Aí vejamos bem o que o Sínodo de Dort decidiu, né, da total, aí ele falou aqui, que o homem é total depravado, significa que o homem é total depravado em todos os aspectos da sua vida. E segundo, também o homem eleito incondicionalmente. Não foi baseado no mérito daquela pessoa, na fé prevista. Deus soberanamente, livremente, por motivo, só Ele sabe, Ele elegeu quem Ele quis para salvar. E ao fazer isso, Deus não estava cometendo injustiça nenhuma. Por quê? Porque Deus poderia deixar toda a humanidade ir para o inferno e se perder, e Ele não fazer nada, e contudo, Ele não ser injusto, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, a eleição incondicional, Deus elegeu com base na sua eleição, na sua soberania, e quis salvar aqueles, né,
e que ele decretou pela sua soberania. Aí é que fala, que referência à presciência. Deus só pode prever aquilo que ele determinou. Fora de Deus, você está admitindo que a história acontece a parte de Deus. A história acontece porque Deus viu algo que acontece e Deus e se essa presciência é que Deus olhou no corredor humano e viu que a pessoa ia crer, então é como se a história acontecesse, né, a parte de Deus. Na história concebe a ideia de um universo paralelo a Deus. Esse universo surgiu de onde? Essa história, ela é uma força independente de Deus? Só pode conhecer aquilo que ele mesmo determinou. Ele conhece o futuro porque ele criou o futuro. Foi a resposta que eles deram para essa questão aqui. Logo segue que o sacrifício de Cristo é um sacrifício, né? É um sacrifício eficaz, que ele não só morreu, mas ele aplicou o seu sacrifício naquele que ele predestinou. Né? Quarto ponto, a graça irresistível. Né? A graça irresistível, porque o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado. E a pessoa vai resistindo até a hora que a pessoa se humilha diante de Deus e obedece o chamado. Né? Aí nós temos aqui também a perseverança dos santos, que Deus guarda aqueles que chama até o fim. Então, foi essas as partes que foram apresentado no Sínodo de Dordrecht, na Holanda, lá em 1618, né? Para desconstruir todo esse argumento arminiano. Vejamos bem, irmão, o corredor arminiano é um corredor que tem a humanidade toda. Só que tem uma coisa, né? Ele vai indo, mas lá na frente muitos se perdem. Muitos vão para o inferno, porque não creem. Agora, o corredor da predestinação é um corredor estreito, né? Mas que Deus não perde ninguém dos eleitos. Então, segundo se vê no arminianismo, é que Cristo não é o Salvador. Cristo apenas possibilitou a salvação. Cristo apenas abriu a porta. Agora, como é confusa, irmão, confusa e contradicente esta doutrina arminiana. Deus, eles falam que Deus morreu por todos, mas verdadeiramente, na visão deles, você lendo, estudando o arminianismo, você vê que Deus não morreu por ninguém. Por quê? Para Deus morrer, só morreu se as pessoas responderem. Se as pessoas não responder a obra da salvação, então vai todo para o inferno. Então, é por isso que
na perspectiva deles, né, a pessoa perde a salvação, a pessoa cai da graça, porque o sacrifício de Cristo, para eles, só tem valor se a pessoa responder, né? Mas na predestinação é totalmente diferente. Nós vemos lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 11, do verso 17 a 19, que é Deus que vai atrás do seu povo. Deus vai atrás do seu povo e diz que Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne, para o coração deles fique sensível ao chamado de Deus. Aí vem a pregação do Evangelho, aí entra o arrependimento, né? Entra a fé e a obra da salvação, ela é concluída. Então, aí é Deus dando o primeiro passo para o homem. No arminianismo, né, eles têm uma graça, eles chamam graça proveniente, que aí Deus vem e restaura o livre-arbítrio para a pessoa responder ou não, irmão, a obra da salvação. Então, é uma doutrina que põe as pessoas em pânico. Todo momento a pessoa está com medo de perder a salvação, de perder a graça. Mas já não é igual à doutrina da predestinação, da eleição incondicional, porque ela dá segurança para o crente, né? Então, eu trouxe esse assunto aqui. Agora, o próximo vídeo que vou fazer vai ser sobre a salvação individual, né? Confrontando esta ideologia de uma salvação corporativa, que não tem nenhuma base na Escritura. E aí eu vou provar nos textos, provando que Cristo não morreu por todo mundo. Ele só morreu pelos eleitos. Fique com Deus. Ósculo Santa, aguarde no primeiro vídeo. Comparta nossos vídeos. Onde o meu vídeo estiver te alcançando, você fala da cidade e faça seus comentários. Fique com Deus.